Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você estiver assistindo a essa live, saiba que eu trouxe um tema muito interessante para as nossas sextas aqui com as Ciências Jurídicas da Grão Faculdade. Como você sabe ou não sabe, eu me chamo Núbia de Paula, sou coordenadora dos cursos das Ciências Jurídicas da Grão Faculdade e toda sexta-feira a gente recebe um convidado para falar de um tema interessante para vocês e hoje eu trouxe um professor do NDE das Ciências Jurídicas, que é o professor Vicente. O professor Vicente está aí para falar conosco diretamente de Fortaleza, não é isso, professor Vicente? Sim, aqui diretamente de Fortaleza, para falar com vocês também. Maravilhoso. Professor Vicente de Paulo Augusto de Oliveira Júnior, gente, ele é pós-doutor em Direito Constitucional pela Unifor, é doutor em Direito Constitucional Público e Teoria Política também pela Unifor e mestre em Direito Constitucional nas Relações Privadas também pela Unifor. É uma cria da Universidade Federal de Fortaleza que nós temos aí a honra de compor o nosso corpo de núcleo docente estruturante das ciências jurídicas. E o professor Vicente gentilmente aceitou o nosso convite, né, professor Vicente? Para falarmos de um tema muito interessante, que eu tenho certeza que você já deve ter ouvido na mídia, no bate-papo ali com seus colegas, a possibilidade da alteração de nome. E aí, professor Vicente, eu, Núbia, enjoei do meu nome. Posso trocar de nome? Pode, na verdade, esse é um tema que sempre em sala de aula acabava sendo muito polêmico, porque no passado você só podia alterar o seu nome realmente por questões judiciais e fazendo algumas solicitações judiciais. Isso às vezes era um pouco moroso, demorava muito, e as pessoas sempre pediram para ter mais liberdade. Então a gente teve a edição de uma lei federal, que é a Lei 14.382, de 2022, e também um provimento do CNJ, que é o provimento 73, e ambos acabaram regulamentando agora que eu posso mudar, inclusive, o meu prenome com mais liberdade e posso ainda incluir ou alterar, dependendo do caso, de nome. Então, isso foi realmente o marco da nossa autonomia privada, permite que a gente possa realmente ter muito mais liberdade. E para quem não lembra, nosso nome completo ele é composto por prenomes, que são indicativos realmente da nossa individualidade. Então, no meu caso, eu tenho dois, que é o nome composto, Vicente de Paulo, com O. Tenho ainda dois sobrenomes representativos de família, que é exatamente Augusto de Oliveira, e um agnome ali, que é geralmente utilizado numa partículazinha que é júnior, filho, neto, segundo, terceiro, pode ser algarismos romanos ou não, que indicam realmente uma mudança quando o meu nome, por exemplo, é idêntico ao do meu pai, e você tendo um nome familiar idêntico, você faz essa diferenciação. Hoje, você pode alterar com muito mais liberdade tanto o seu pronome quanto também o sobrenome. Nossa, sensacional, professor Vicente. Eu me lembro, logo que eu formei na faculdade, eu tive um processo que ele foi épico, sabe? Eu preciso aqui compartilhar com vocês. Foi a questão de uma pessoa que era transgênero e ela precisava fazer essa alteração de nome. E nós precisamos, na época, entrar com uma ação judicial, professor Vicente, ouvir testemunhas, fazer prova documental. Foi, assim, uma demora de quase um ano para essa pessoa ter a dignidade, ter o seu reconhecimento, e só foi judicial. Exatamente, era esse o problema. Era muito moroso, realmente, demorava demais. E até para atender hoje os valores de economia processual, de celeridade processual que o CPC trazem para a gente desde 2015, a gente agora pode mudar diretamente no cartório, inclusive social de pessoas transgêneras. Então, é bem importante que a gente possa fazer isso e até mesmo o nome de recém-nascido, que antes a gente só podia fazer por decisão judicial, eu posso fazer agora diretamente no cartório em até 15 dias do seu nascimento. Então, realmente é uma liberdade muito maior e atendendo, como você falou, professor, as questões de dignidade da pessoa humana, da sua autonomia da vontade, da sua identificação, que tem muita gente que hoje tem identificação muito mais, não de parentesco por filiação consanguínea, mas realmente por afetividade, e você pode agora fazer essa alteração mais livremente. Sensacional. Me conta aqui, professor Vicente, aquele que está ouvindo aqui a nossa live, ele deve procurar qual cartório para fazer esse tipo de Ele vai alteração? Qual que é o procurar, procedimento? pronto, vamos lá. A depender do que você vá solicitar, você sempre procura realmente o cartório de registro de pessoas naturais. Então você vai fazer a modificação diretamente levando alguns documentos. Se eu vou, por exemplo, alterar meu prenome, por exemplo, se eu quisesse hoje alterar o Vicente ou o de Paulo, eu posso fazer isso uma vez, livremente.
A partir da segunda vez, eu vou ter que realmente solicitar judicialmente, porque senão algumas pessoas mais indecisas acabariam realmente se utilizando desse recurso para poder modificar o nome várias vezes e prejudicaria sua identificação, os seus documentos, ou até mesmo algumas pessoas também se utilizariam desse recurso para fraudes. Então, o seu prenome é feito uma única vez, você vai até o cartório diretamente solicitar essa modificação e basta levar realmente RG, CPF, suas certidões realmente de nascimento ou de casamento, devidamente atualizadas, e você vai poder fazer essa mudança livremente. Lembrando que é apenas uma única vez sem autorização judicial. Para sobrenomes, também é bem simples. Você leva as mesmas documentações e você pode incluir um sobrenome de algum familiar. Eu, por exemplo, eu não tenho nenhum sobrenome da minha família materna. Eu tenho realmente os dois sobrenomes do meu pai, até porque o nome era idêntico ao dele, tanto que eu tenho o Agnome Júnior. E nesse caso, se eu quisesse incluir o sobrenome da minha mãe ou da família da minha mãe, eu poderia. Eu posso fazer Sensacional. isso a qualquer tempo, levando em cartório. Ou se eu, por exemplo, tenho um nome de casado e quero realmente excluir ou incluir um sobrenome de casado ou trocar esse nome, eu também posso fazer agora livremente, levando a mesma documentação. O do recém-nascido é que eu preciso realmente levar a certidão de nascimento dele e ainda o RG e o CPF dos pais, tem um pouco mais de documentação, mas realmente com uma pessoa que acabou de nascer, você pode fazer isso até 15 dias. Então é um procedimento muito mais prático, muito mais ágil, muito mais fácil, e basta você realmente comparecer ao cartório diretamente para fazer essa modificação. Ah, isso é muito interessante, né, professor Vicente, porque eu creio que colocar os cartórios sobre os cuidados, o controle do Poder Judiciário, dos tribunais de cada estado, isso facilitou e muito a burocracia que a gente tinha antigamente. Porque quando falava assim, cartório, a gente já desanimava, né? Porque o negócio era super burocrático, a gente não tinha um padrão, não tinha um controle, não tinha a quem reclamar se houvesse alguma irregularidade. Então, eu acredito que esse controle pelos tribunais, ele possibilitou o acesso à justiça, né? Literalmente dizendo, porque quando a gente fala acesso à justiça, as pessoas acham que é só o poder de judicializar, mas está para além disso, né? Sim, inclusive muita gente acaba deixando de lado que, por exemplo, o CNJ e os provimentos realmente que são emitidos em prol da atividade de registro, eles facilitam muito na explicação de alguns procedimentos. Então a gente tinha mesmo, eu quando fiz a minha graduação, eu tinha um pouco dessa visão de que realmente alguns procedimentos de justiça eram muito morosos, mas a atividade de cartório, de registro, a atividade notarial mudou muito, está muito mais eficiente, ela está muito mais próxima do que o que ela deveria ser, que é uma delegação de realmente serviço público feita pelo poder público. E os cartórios, assim, eles sempre tentam agora ter procedimentos mais voltados para compliance, procedimentos de celeridade e agilizar um pouco essa questão. Então, o provimento, ele é de 2018, a gente ainda ficou dependente da autorização do poder público por lei, essa lei veio em 2022 e foi excelente porque trouxe ao cartório, então, essa liberdade que ele sempre tentava promover, sempre que a área de registro e a área notarial tentavam fazer isso, acabava esbarrando um pouco naquela limitação do Código Civil. Lembrando que o nosso Código Civil é de 2002, ele já tem um certo tempo, e a gente dependia muito ou de um erro de grafia, ou de um nome vexatório, para conseguir solicitar isso judicialmente. Agora não. Você traz mais autonomia privada à pessoa, você deixa também mais autonomia aos cartórios para que eles possam nos ajudar. E todo esse controle, esse acompanhamento, toda essa preocupação também do CNJ, dos provimentos, da própria atividade notarial de registro tendo mais liberdade, deixam que a gente também tenha essa facilidade. Então, o fato de eu poder comparecer ao cartório hoje para modificar o meu nome com mais liberdade é excelente. E é uma atitude que agora tem muito mais conscientização, seja feito pelos próprios cartórios ou então pela NOEG e outros órgãos que fazem acompanhamento dessa. Sem dúvida. Sensacional, professor Vicente. Esse apontamento é super relevante. E me lembro aqui, exatamente, que você que está nos ouvindo e tenha curiosidade sobre o mundo dos cartórios, de registros, notários, nós temos um curso aqui na Gran Faculdade, que o professor Vicente, inclusive, é o nosso professor que cuida desse curso, que é Serviços Jurídicos Notariais e de Registros, que é um curso que vai trazer toda essa nuance para você. E eu sempre digo, Vicente,
que os nossos alunos, muitas vezes, não por uma questão de limitação, nada disso, mas por uma conjectura social. Eles pensam que as ciências jurídicas está limitada ao direito. E não é isso. A gente tem um universo de demandas hoje que são extrajudiciais, que precisam de profissionais que tenham conhecimento, que saibam o que estão fazendo para evitar uma judicialização. E esse curso de serviços jurídicos notariais de registro, ele vai dar essa percepção para o aluno, não é verdade, professor? Com certeza. O direito realmente é muito importante, somos formados aqui em direito, Sim. mas nós temos diversas áreas que exigem certa especialidade, que exigem realmente que você conheça o segmento um pouco melhor. E são áreas, inclusive, altamente rentáveis. Então, Sim. um curso de serviços jurídicos e notariais acaba sendo realmente muito próximo do que o que a gente está necessitando hoje nessa atividade extrajudicial e de registro. Vários procedimentos hoje são feitos diretamente em sede realmente de atividade de registro notarial, ou até mesmo nos conselhos profissionais. E o nosso curso permite que você tenha uma atuação em tudo que envolve realmente direito notarial, registro e serventias extrajudiciais do que você necessita. Então, você realmente teria uma abrangência de mercado e realmente um alcance muito maior. E nosso curso favorece muito que você tenha esse acesso, sem passar realmente por toda a graduação em direito, que acaba sendo uma graduação voltada para uma macro área, que é o direito, mas é muito mais generalista. Então, para uma atuação extrajudicial, nosso curso é essencial para que você tenha esse alcance e possa realmente ter muito mais oportunidades de mercado. Sensacional, professor Vicente. Eu tenho certeza que muitos dos que estavam nos ouvindo não sabiam dessa possibilidade da alteração via administrativa ou extrajudicial diretamente no cartório e em tão pouco prazo, né? Então agora já ficam Uhum. sabendo. Como que é importante a gente entender esses procedimentos? E isso é muito importante através de uma educação continuada, uma formação continuada. Eu tenho certeza que o professor Vicente ele estuda todos os dias. Eu estudo todos os dias, porque cada dia é uma novidade, né, Vicente? O tempo todo. Tempo Qualquer todo. coisinha a gente já tem uma novidade. Isso mesmo. Professor Vicente, muito obrigada. Quero que você saiba que estamos muito felizes com a sua chegada aqui na Gran Faculdade. A Gran Faculdade ganha muito com o seu conhecimento, com a sua expertise, com a sua dedicação ao nosso curso. E eu tenho certeza que os nossos alunos gostaram muito desse tema. Muito obrigado, prof. Então, conte com a gente, realmente. Recomendo aos nossos alunos e quem estiver interessado no tema que procure o curso. É realmente um curso muito rico, com muitos pontos importantes e que vão permitir realmente essa abertura para que vocês possam trabalhar com coisas cada vez mais específicas e que também vão ajudar muito no desenvolvimento de vocês. E os nossos alunos aí de Fortaleza, um cheiro, um abraço. Professor Vicente está com a cara que vai pegar uma prainha daqui a pouco, né, professor? Só que não. A vontade é essa, está até quase chovendo, então Um grande a vontade abraço, é essa. professor. Muito obrigada pelo seu tempo e por compartilhar esse conhecimento conosco. Obrigado, professora. Prazer estar sempre. A vocês que estavam nos ouvindo, por favor, continue sempre conosco aqui na Gran Faculdade. Temos lives de temas interessantes, atuais, que vão ajudar na sua formação acadêmica para além da teoria. Grande abraço e até a próxima!